Saudações, amigos de Arrepiar. Eu sou o Natan e hoje nós teremos mais um relato de Arrepiar. Trata-se da continuação do vídeo que nós postamos na semana passada, intitulado Abduções em Belém. Teriam seres extraterrestres visitado nossa cidade no ano de 1996? Então, no vídeo passado, nós começamos falando sobre o caso ou o incidente em Varginha, né, que certamente foi o que teve de maior repercussão no ano de 1996 dentro da ufologia mundial, para explicar depois que o caso Varginha não foi o único caso ufológico que aconteceu no Brasil neste ano de 1996. Logo depois nós contamos o caso do OVNI, que apareceu ao lado da janela de um apartamento onde haviam jovens estudando, e falamos depois da impressionante história do OVNI que teria pousado no quintal de uma igreja ali no bairro do Guamá. Meus amigos, se vocês não viram o vídeo da semana passada, dê uma olhada lá no canal, assistam, porque realmente está bem interessante. E finalizamos fazendo uma introdução a um caso que, na minha opinião, dos casos que ocorreram em Belém no ano de 1996, talvez este tenha sido o caso mais impressionante. Embora eu não possua imagens deste caso, para mim foi o mais chocante, e vocês vão já entender por quê. Vamos ao relato. Definitivamente, o ano de 1996 foi cenário de fatos estarrecedores. Não bastasse a história do caso do OVNI que teria pousado no quintal de uma igreja no bairro do Guamá, nós nos deparamos com uma outra história bastante impressionante envolvendo uma jovem que teria sido abduzida. Em abril de 1997, eu recebi um telefonema de um amigo que contou a seguinte história. Aqui no bairro onde eu moro, estão falando que uma moça foi levada por um disco voador. Bom, aquilo me chamou a atenção e eu decidi ir até lá, ver se eu conversava, se eu encontrava esta moça. Então, na companhia de um outro amigo, que fazia parte de um grupo de pesquisa ao qual eu pertencia, meu amigo Allen, nós decidimos ir até lá. Este lugar é um conjunto que fica ali na Augusto Montenegro, na realidade com dimensões de bairro, Conjunto Maguari. Então nós estivemos lá em 1997, um ano depois do caso ocorrer, atrás da moça. Como nosso amigo morava na Alameda, em que o caso teria acontecido, nós fomos à casa dele, ele apontou mais ou menos aonde ele acreditava que a moça morava, e foi fácil achar a casa dela. Então eu e o meu amigo, meu companheiro de pesquisa Allen, estivemos lá na casa desta moça, que aqui nós vamos chamar pelo pseudônimo de Karina. Ao chegar na porta da casa dela, nós fomos recebidos pela mãe dela e pelo irmão dela. Então eu cheguei lá e disse, olha, eu escutei falar que a sua filha passou por uma experiência diferente, com seres extraterrestres. A senhora confirma essa história? Meus amigos, a mãe dela não só confirmou a história, como me contou parte da história. Segundo a mãe de Karina, já era mais de 1h da manhã quando a filha dela chamava desesperadamente na porta de casa ali, né? Havia um portão, um muro, e ela estava lá do lado de fora gritando, pelo amor de Deus, para a mãe abrir o portão para ela entrar. Então a mãe chamou o irmão dela, estavam dormindo, né? A mãe pegou a chave do portão e quando ela estava abrindo ainda a grade lá da porta da sala para poder ir até o portão, a Karina não aguentou. Ela pulou o muro. Foi o momento em que a mãe abriu a grade da porta da sala e entrou na casa. Ficou num canto da sala toda encolhida, com a mão no rosto, gritando, pedindo para a mãe dela tirar eles dali. Até aquele momento, a mãe da Karina não estava entendendo absolutamente nada do que tinha acontecido, né? Ficou ali desesperada com a situação da filha. E quando a filha se acalmou, ela ficou
de boca aberta com a história que ela escutou da filha dela, né? Segundo o que a Karina contou para a mãe, ela teria sido levada para dentro de uma nave extraterrestre. Ela ainda nos contou que no outro dia, após esta experiência, a Karina emudeceu. Ela não conseguia falar mais nada e começou a apresentar uma habilidade que até então a mãe dela não sabia que ela tinha. Ela começou a desenhar muito bem e começou a desenhar o interior da nave, o rosto dos seres que teriam capturado ela. Ela fez uma série de desenhos. Ela ficou 15 dias sem conseguir pronunciar uma única palavra. Nesse tempo, ela só desenhava e a maioria dos desenhos eram relacionados à experiência que ela afirmava havia tido ali no Conjunto Maguari. Bom, mas aí a gente quis falar com a Karina. Onde é que está a Karina? Você poderia chamar a Karina lá, que a gente gostaria de conversar com ela. E a mãe dela disse, olha, ela já não mora mais aqui conosco, ela mora aqui no Conjunto, mas numa outra Alameda, porque ela se juntou com o namorado dela e ela está morando lá com ele. Ela está vivendo com ele agora. Mas a gente queria ouvir da Karina essa história, né? Embora a gente sabia que aquela senhora ali, né, que parecia bastante idônea e que não teria nenhuma razão para estar contando uma história dessa a respeito da filha dela, até porque naquela época, ali na rua dela, ali, a vizinhança dela ali, conhecia a história e muitas pessoas estavam fazendo piada, né, da história dela. Então, houve ali um certo constrangimento. A mãe não estava muito feliz com aquela situação e não tinha nenhum motivo para inventar aquilo. Mesmo assim, a gente queria falar com a Karina. Inicialmente, a mãe ficou incerta se dava ou não o endereço da filha para nós, porque, segundo ela, a filha tinha horror de falar desse assunto, queria esquecer esse assunto, tanto que tinha rasgado os desenhos que ela fez. Segundo a mãe, a Karina não queria mais falar nesse assunto, né? Mas a gente conseguiu convencer ela de dar um endereço e a gente foi bater lá, até o endereço que a mãe da Karina disse que ela estava morando. E chegamos lá na porta, viu uma moça varrendo a porta de um pequeno barzinho, né, que também era uma residência, e nós perguntamos se era ali que morava a Karina. A moça nos olhou séria, com a vassoura na mão, e nos respondeu com uma outra pergunta, né, o que vocês querem com ela? E nós explicamos, nós somos pesquisadores, sabemos que ela passou por um caso assim e tal, e ela olhou para a gente e disse assim, olha, sou eu, mas eu não quero falar sobre isso. Meu amigo, né, o Allen, me olhou com um ar de que, pô, não vamos insistir, né? A gente sabe que é uma história séria. O Allen me olhou assim com um olhar de, pô, vamos embora, porque essa moça não quer mais falar sobre isso, né? Ele já tinha ouvido a mãe dela falar também, que ela não queria conversar sobre o assunto. Eu desisti, né? Eu e o meu amigo, nós desistimos. Nós dissemos, pô, vamos deixar esse caso pra lá, né? A gente está vendo no rosto da moça ali que ela tá séria, não quer falar, vamos deixar pra lá. Mas eu tinha uma dúvida, eu tinha uma única dúvida. Se tinha sido no final do mês de março ou se tinha sido no início do mês de abril que a experiência dela tinha ocorrido, porque eu estava tentando relacionar com o pouso do OVNI da igreja no Guamá, que também foi nesse período. Então eu virei para ela, já resolvido a ir embora, e disse assim, ao menos você poderia contar para a gente qual foi o dia. Ela olhou para a gente e falou assim, entra aqui em casa, eu vou conversar com vocês. Meus amigos, o que nós escutamos da Karina foi uma história realmente impressionante, meus amigos. Segundo ela vinha de uma festa, ela e mais algumas amigas, né? Então a Karina entrou sozinha na Alameda dela e as amigas continuaram na principal. Depois que ela entrou na Alameda dela, ela teria que andar mais uns 400 metros até chegar na casa dela, pois ela não andou nem 100 e deparou-se com um clarão. Segundo ela, a rua naquela parte, naquele trecho, estava todo iluminada como se fosse dia. Então aquilo ali chamou a atenção dela, né? E ela olhou para cima e viu um objeto voador de dimensões bastante grandes, né? Quando ela viu aquele OVNI imenso ali acima da cabeça dela, né? Pela descrição dela, não estava muito alto, a reação dela foi correr. Só que ela disse que ela não conseguiu correr. Ela disse que foi atingida por uma luz. Escuta só essa história. Ela foi atingida por uma luz e essa luz puxou ela para dentro do objeto. Meus amigos, a luz puxou ela para dentro do objeto e ela desmaiou. Quando ela acordou, ela estava numa espécie de mesa. Quando ela voltou à consciência, ela estava deitada ali, com o corpo totalmente imóvel, só podendo mexer o pescoço de um lado para o outro. O resto do corpo estava paralisado. Meus amigos, quando a Karina olhou
haviam 4 seres no canto da sala onde ela estava. Mas não eram seres comuns, meus amigos. Segundo ela, eram seres de aparência extraterrestre. Uma observação que eu faço para vocês é que esses nomes, quem está dando sou eu. Karina, ela desconhecia esses termos, né? OVNI, UFO. Ela falava de uma forma mais simples, né? Pois bem, então ela conta que quando ela olhou lá para o canto da sala, haviam 4 seres altos, segundo ela, né? Que eu perguntei, Karina, mas que alto, alto quanto? Ela disse, parecia até uns 2 metros, 2 metros e pouco, eu não sei. Então aqueles seres estavam lá no canto da sala, numa espécie de reunião. Quando ela olhou, ela pôde ver bem eles que estavam próximos. Segundo ela, 3 deles tinham aquela aparência que a gente chama de Grey. É aquele ser alienígena que tem um cabeção, 2 olhos grandes, 2 furos no lugar do nariz, 2 pequenos furos e uma boca pequena, né? Aquela cabeça ovalada grande, né? 3 seres tinham essa aparência. E um outro, ela tinha uma dificuldade especial em falar dele, né? Ela chorou algumas vezes enquanto ela contava o relato para nós, e ela só conseguia dar a mesma descrição para ele, né? Era uma criatura de aparência monstruosa e gosmenta. A gente, como já conhecia um pouco do assunto, quando ela descreveu este ser, a gente foi relacionando até que chegou a esta figura aqui. Prestem atenção, já já a gente volta. Voltando à história que a Karina nos contou, então aqueles seres estavam ali num canto da sala, né? E eles pareciam ali, segundo a Karina, estar numa espécie de discussão. Isso porque este ser que ela descreveu como de aparência monstruosa e gosmenta, né? Mexia as mãos e apontava para a Karina, e os outros faziam assim. Num dado momento eles foram até ela, ficaram ao redor da mesa onde ela estava deitada, paralisada, e iniciaram ali uma espécie de diálogo próximo a ela, que deixou ela mais assustada ainda, né? Eu perguntei, Karina, você ouviu a voz deles? Ela disse, eu ouvi. E como era? E a descrição que ela deu é bem curiosa. Ela disse que a voz deles, na cabeça dela, parecia zumbido de abelha, né? Foi a comparação que ela fez. Depois, né, ela disse que este ser, né, que meteu medo nela, o reptiliano, abriu a boca dela, meteu a mão na língua dela e puxou a língua dela para fora, mexendo os dedos na língua dela, como se estivesse querendo sentir ali a textura da língua, a espessura da língua. E logo depois largou, né, sem muita delicadeza. Aquilo assustou ela mais ainda. Em seguida, o ser passou a costa da mão no rosto dela, de um lado e de um outro, como se também quisesse sentir a pele dela, né? Logo depois, a Karina sentiu 4 agulhadas, uma em cada lado do pulso e uma em cada lado do pescoço, desmaiou, e quando ela acordou, ela estava deitada na rua com o objeto ainda acima da cabeça dela ali. Então, quando ela olhou aquele objeto que ela despertou, ela se levantou e saiu correndo em direção à casa dela. Então, quando ela chegou lá na casa dela, é aquela história que a mãe dela conta, né? Ela ficou apavorada, gritou para a mãe abrir a porta, entrou na casa dela, ficou ali na sala agachada, gritando para tirar eles dali, ficou apavorada e aquilo ali traumatizou ela. Então, quando a gente estava conversando, o marido da Karina chegou ali na hora, ele ficou atrás dela, ela estava sentada na mesa, ali na cabeceira da mesa, ele ficou atrás dela, segurando nos ombros dela. Ela já tinha chorado enquanto ela contava o relato para a gente. O marido dela segurou no ombro dela, dando uma espécie de consolo, de apoio para ela. Então a história da Karina realmente nos deixou bastante impressionado, né? Ela contou também que por conta desse trauma que ela sofreu, um médico, né, que inclusive era um militar, ele aconselhou a família a levar ela para outro lugar, porque as pessoas, a vizinhança, comentava muito, todo mundo soube da história dela, tinha gente apelidando a moça já. E o que aconteceu? A mãe dela achou por bem mandar ela para um outro conjunto que fica ali vizinho ao conjunto Maguari, que é o conjunto Satélite. Então a Karina começou a morar ali com a avó dela, passou um tempo ali com a avó dela, e ali ela passou por uma outra experiência que, diferente dessa que ela nos narrou, ela não lembrava de tudo, né? Segundo a Karina, ela vinha no ônibus na Augusto Montenegro, quando ela escutou aquela voz, né, que segundo ela era parecido com um zumbido de abelha e que a perturbava. Ela escutou a mesma voz. Então ela olhou para fora, ela olhou pela janela do ônibus para fora e, segundo ela viu no céu um objeto voador não identificado.
né? Então aquilo ali deixou ela extremamente nervosa e ela disse que a memória dela apagou naquele momento. Ela simplesmente teve um apagão. Quando ela deu por si que ela voltou à consciência, ela estava no conjunto satélite procurando onde era a casa da avó dela. Ela tinha esquecido onde era a casa da avó dela e estava perguntando para as pessoas. As pessoas foram apontando, apontando e ela achou a casa da avó dela novamente. Então ela passou por esta segunda experiência, né? Um fato que nos chamou a atenção. Depois que ela passou pela experiência, ela sofreu um aborto. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, dê essa força aí para nós, incentive o nosso trabalho, tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo relato.